Sejam bem-vindos, com alegria que estamos aqui novamente para conversarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita. O nosso grupo é um grupo de estudos espíritas missionários da luz e a gente traz os vídeos para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, para nos comunicarmos nesses períodos em que todos nós estamos quietinhos dentro de casa, uma grande maioria, não é mesmo? E pequenos vídeos que possam nos trazer ensinamentos, orientações e nos mostrar caminhos. Isso é que é importante. Meu nome é Maria de Lourdes e é mesmo um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de um capítulo que é bem interessante. É o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Mas nós vamos abordar um item, é o último item do Evangelho, é o item 11. E esse item diz, cuidar do corpo e do espírito. É interessante porque muito nós falamos na doutrina espírita sobre o espírito, os cuidados que nós precisamos ter com o espírito, tudo aquilo que nos traz pensamentos negativos, trabalhamos o espírito, enfim, mas muito pouco falamos do corpo. E é interessante porque esse pequeno item, que é o item 11, fala exatamente disso. Por quê? Porque nós nos completamos, o espírito e o corpo. E o corpo é fundamental para que o espírito possa estar bem, para que ele possa agir. Então a gente vai estar falando assim, é interessante que a gente perceba isso, que a gente tem que amar o nosso corpo. Amar muito o nosso corpo. Por quê? Porque se a gente ama o nosso espírito e a gente quer ver o nosso espírito bem, a gente tem que amar o nosso corpo. Porque ele é o quê? Ele é o instrumento do quê? Do nosso espírito, da nossa alma. Que é a mesma coisa, O espírito, a alma, é a nossa essência, Então, o nosso corpo é um instrumento passivo, porque ele está aqui para ser utilizado pelo espírito. Então, o espírito vai utilizar o nosso corpo para evoluir. E desse corpo depende muito a utilização que o espírito vai fazer dele. Então, assim, para se expressar. E muitos, por exemplo, julgam, a gente mesmo julga que as nossas quedas morais, as nossas tentações, transtornos afetivos e outros desvios, eles acreditam que provém do nosso corpo, do nosso corpo. A gente acha, olha, nossa, como aquela pessoa é, mas nunca pensa que o espírito dele é que está agindo naquele corpo. Porque, na verdade, o nosso corpo, ele expressa a nossa ação mental, a nossa vida mental, o que nós somos, Interiormente, nós somos pessoas que somos espíritos, essencialmente espíritos. E o nosso corpo é o nosso veículo. Através dele, o espírito se expressa. Quando a gente cuida do corpo, que é essencial, porque se o corpo estiver bem, saudável, você cuida dele, você faz com que ele fique bem. Então você pode ir e vir, você pode ter todas as atividades funcionando bem. E assim, dando a ele condições saudáveis, respeitando os seus limites, não atribuindo a ele, por exemplo, excessos. Quais excessos?
a bebida, em excesso a comida e outros tantos que a gente não vai enumerar aqui. E quando a gente desconhece essas necessidades, a gente desconhece as leis de Deus, porque nos pede para que cuidemos do nosso corpo. Então a gente não precisa, não há necessidade, por exemplo, de castigar o corpo pelas faltas que o nosso livre-arbítrio nos induz a cometer. Nós cometemos falta porque o nosso livre-arbítrio permite, a gente faz isso. E é o nosso espírito que está trabalhando isso. O corpo só vai reagindo a isso. Que, na verdade, a gente está induzindo para que ele faça isso. O nosso corpo é tão irresponsável como assim, como se fosse um animal, um cavalo mal dirigido, né? Pelos acidentes que causa. A mesma coisa quando a gente está dirigindo um carro, bate o carro, quem é responsável? Nosso corpo é responsável? Não, é o nosso espírito que está fazendo tudo isso, né? Então, assim, muitos de nós, a gente despreza os nossos corpos, como se ele fosse responsável por tudo que acontece de ruim nas nossas vidas. Não cuida. E ele não é o responsável. Na verdade, o nosso corpo, ele nos ajuda a lidar com as intenções, com as emoções, com os sentimentos, pois essas atitudes surgem de nossos atos, como alma em aprendizagem. Então, o corpo, ele simplesmente faz aquilo que as nossas almas necessitam para o aprendizado. Muitas vezes estamos assim com alguma doença, alguma coisa que não dá para se mover muito. Então, o espírito não tem muita condição de evoluir assim. Ou às vezes evolui bastante, porque entende que é o momento de ficar parado. Então, são os nossos pensamentos, nossas escolhas que determinam, que vão moldando o nosso corpo, fazendo ele ficar ótimo, maravilhoso ou não, pelos nossos desvarios, pelos nossos não cuidados com ele, pelos excessos que cometemos. O nosso físico é o resultado final do nosso eu espiritual. É interessante isso. Por quê? Porque a nossa mente é ela que vai trabalhar a beleza, a sinceridade, o amor, cuidar de sentimentos maravilhosos que chegam até os nossos corpos. Então a gente vai trazer um pedacinho do livro de Renovando a Atitude, do Francisco, do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed, que diz: nosso físico não é apenas um veículo usável, mas também a parte mais densa da alma. Não nos separemos, pois, de nós mesmos. E por quê? Porque apesar de sua matéria ficar na Terra, sim, quando desencarnamos, né? No processo da morte física, é nele que avaliamos as nossas sensações, do abraço da mãe, do afeto, das mãos carinhosas dos amigos, dos filhos que nos abraçam a todo instante. Através dele é que podemos identificar angústias e aflições também, que são bússolas. Nos indica quando devemos mudar nossa maneira de agir e de pensar. Para que possamos percorrer caminhos mais adequados que vivemos no momento, a lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amamos cada vez mais. Cuidemos, pois, do nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é instrumento divino que Deus nos concedeu para que possamos aprender a amar cada vez mais. Então, assim, o nosso corpo é muito importante. Claro, quando desencarnamos, ele é que fica, porque é matéria. O espírito continua, vive. Mas, enquanto estivermos aqui, temos que fazer de tudo, mas de tudo mesmo para aproveitar essa vida,
essa encarnação, com esse corpo que Deus nos deu, porque se zelarmos por ele, podemos viver bastante, e vivendo bastante vamos nos aperfeiçoando. E para finalizar, vou ler um trecho do Evangelho do Chico Xavier, que é lindíssimo, ele mesmo falando, né? Através do Emmanuel, mas é o Evangelho do Chico Xavier. Desencarnar para quê? Para entrar outra vez na fila, pleiteando um novo corpo no mundo? É muito difícil ser criança. O período infantil é uma espécie de doença do espírito. Até que o espírito se reencontre consigo mesmo, já se passaram 18, 20 anos. A criança está à mercê das circunstâncias. Vamos aproveitar ao máximo. Eu tomo muitos medicamentos, ele diz, não porque eu tenho medo de desencarnar. Se já estamos aqui, vamos permanecer aqui pelo tempo que seja possível. Uai, é o que nós necessitamos fazer. Cuidar do nosso corpo, nos alimentar adequadamente, fazer tudo aquilo que precisa. A gente envelhece, algumas limitações vão surgir, claro, mas nós podemos envelhecer de uma maneira saudável, aproveitando esse corpo que nos foi dado por Deus, que Jesus nos ensina o quanto ele é importante para que nós tenhamos uma vida saudável, que possamos fortalecer o nosso espírito através das conquistas que vamos fazer, utilizando o nosso corpo da maneira mais sensata e correta. Pensamos nisso. Como estamos agindo em relação ao nosso corpo? Estamos respeitando? Estamos colocando limites para que não tenhamos muitas doenças, muitos prejuízos e que o nosso corpo possa trazer benefícios grandiosos para o nosso espírito nessa encarnação. Fica assim o nosso recado, que vocês possam estar ouvindo, assistindo aqui no canal e agradecemos a todos. Fiquem em paz. Gratidão. Um beijo grande.